Pai de infinita bondade, nós podemos estar aqui, todos nós que aqui estamos em torno deste momento, é uma permissão de sua parte, é uma oferta de educação a todos nós. Que nós saibamos aproveitar, saibamos refletir, saibamos buscar com os estímulos do texto de hoje situações, pensamentos, sentimentos da nossa existência, para que possamos fazer o bom combate, o combate nós conosco mesmo, das nossas iniquidades. Muito obrigado, Pai, por tudo que você disponibiliza para nós nessa casa, o amparo constante desses amigos espirituais, que nós saibamos aproveitar ao máximo tudo isso que estamos recebendo. Que assim seja. Do capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, obediência e resignação, o item 8. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e, também num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim, menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Feliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Ele traz importantes considerações para nós aqui, no sentido de trabalhar obediência e resignação, algo que no mundo de provas e expiações, para as criaturas que nele estão enclausuradas, é algo que às vezes a gente tem que fazer um esforço hercúleo para realizar. E quando Lázaro fala sobre a questão da obediência, ele fala do orgulho, do orgulhoso e do egoísta que não podem ser obedientes. E aí a gente, olhando para a nossa situação como espírito, no momento atual, das nossas existências, a gente vê muitas vezes essa predominância desses sentimentos nas nossas atitudes mais diversas, mesmo que seja numa
pequena fração, às vezes não tão perceptível, se existe a presença dessa ação egoísta, dessa ação orgulhosa, a gente chega à conclusão que nós não somos obedientes. E quando a gente chega a essa conclusão que nós não somos obedientes, a gente vai, obviamente, caminhando com o que ele traz aqui para a nossa reflexão, que nós nos afastamos da doçura. E nos afastando da doçura, a gente se afasta dessa bem-aventurança que nós estamos conversando esses dias. E quando a gente se afasta das coisas de Deus, a gente é convidado mais cedo ou mais tarde a retornar ao encontro do Pai. E quanto maior o afastamento, maior é a dor para a gente se aproximar novamente do Pai, porque essa cristalização, esse endurecimento, ele precisa ser rompido. E aí a gente passa a compreender porque muitas vezes a gente sente dores tão intensas, não importa quais sejam elas, mas mostra o grau de cristalização que muitas vezes a gente se encontra. E Lázaro, ele fala, o ouvido nosso ser dócil ao ensinamento, aos ensinamentos que são trazidos para nós. A gente muitas vezes age com doçura na aceitação, mas ainda não é dócil na aplicação, porque por menor que seja a dificuldade que nós temos ainda nessa obediência e resignação, se existe alguma dificuldade em cumprir, significa que a gente ainda não tem essa doçura associada, porque a gente vive em combate com as coisas que o Pai envia para nós. A não aceitação, às vezes, de um desencarne de um ente querido, uma perda material, uma doença física, uma contrariedade de ideias. Tudo aquilo que muitas vezes mina a nossa postura dócil demonstra que a gente se afasta disso que ele está aqui abordando com a gente, porque se obediência e resignação é companheira da doçura, se a gente se afasta em algum momento dessas coisas, a gente vai se afastando das outras, porque a criatura, ela não tem como se aproximar do Pai apenas por uma vertente, ela tem que se aproximar do Pai por completo. Então, a gente muitas vezes acaba se iludindo nas construções das nossas virtudes, e muitas vezes a gente acha que por ter atitudes doces, por ter atitudes de resignação, por trafegar em algumas atitudes, a gente já é um completista. E para ser um completista, a gente tem que ser um completista na sua totalidade. E isso não é um estímulo ao desânimo, é um choque de realidade para a gente. Porque senão a gente muitas vezes alimenta ilusões, e essas ilusões, quando a gente desperta delas, trazem para nós traumas que fazem com que muitas vezes a gente queira abandonar tudo. Então, quando a gente tem uma verdadeira noção de quem nós somos, dessas nossas dificuldades, desse homem velho que suplanta muitas vezes o espírito, que comanda o espírito, e muitas vezes a gente deixa ele levar as nossas ações, é algo que a gente tem que se debruçar com mais afinco.
E o Lázaro ele coloca aqui para gente como funciona esse processo, né? Que é a dupla tensão, né? Que ele coloca aqui, né? Que é o freio e a espora. O freio e a espora aqui está se referindo a como a gente conduz, por exemplo, um cavalo. E é importante a gente pensar muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente não tem necessidade desse recurso, né? Porque a espora normalmente ela machuca, né? O freio, né, nem machuca tanto o animal, mas a espora pode machucar o animal. Então a gente parar e pensar, né, se realmente há essa necessidade. Não sei se todos já tiveram oportunidade, mas quem já teve oportunidade de andar a cavalo, né, se você pega um cavalo que ele é muito manso, muito dócil, você não precisa se preocupar nem em ter espora, em nada, né? Você simplesmente tem o freio para ele poder parar, mas com o próprio barulho da boca ele vai andando, né? Você vai tocando ele vai andando. E já um animal mais resistente, né? Mais robusto, aí ele necessita dessa dupla tensão. E na verdade a gente vê, né, que falta o quê? Falta a doçura. Então, obediência e resignação é um patamar que nos eleva a uma situação de tanta proximidade com o Pai que a gente age consentindo aquilo que nós estamos vivenciando, porque ele traz para nós tanto a obediência quanto a resignação são consentimentos. E consentir obviamente, você partir para essa doçura que o Lázaro está falando aqui. Mas a gente muitas vezes ainda somos, né, criaturas muito amargas e a gente ainda é muito reativo. Então, a gente vive situações e a gente muito facilmente arma os nossos espinhos e não é a solução. A gente olha para os exemplos que Jesus trouxe e o próprio exemplo de Jesus durante o Calvário mostra para nós o que é obediência, o que é resignação, o que é ser dócil e pacífico, aceitando o desígnio divino, sabendo que há uma superioridade divina, né? Que os homens muitas vezes se iludem achando que eles têm o poder de alguma coisa, mas nenhum de nós tem poder de nada. Todo poder que nós por acaso venhamos a ter, ele é temporal. É um poder que numa hora está numa mão e numa hora passa para outra mão. Então a criatura que se apega ao poder é uma criatura que sofre, ela está se enclausurando, porque a hora que ela sair dessa ilusão, né, e todos nós saímos, porque a única certeza que nós temos é o desencarne, né? Não importa com que idade, mas uma hora a gente vai desencarnar. E aí a gente vai conhecer verdadeiramente o poder, né? O poder divino. E quando a gente olha para isso, a gente começa a ressignificar, quando a gente começa a reconhecer, a gente ressignifica as nossas ações, porque esse desprendimento ele traz felicidade, ele traz pacificação, ele traz, enfim, coisas boas para nós. E enquanto a gente fica preso na desobediência, a gente acaba sofrendo as consequências disso o tempo inteiro. Então, que a gente possa refletir bastante sobre o que Lázaro está trazendo aqui para nós, na questão da doçura, para a gente observar, porque às vezes a gente ainda não consegue ser obediente
nem resignado, mas a gente pode estar carente de trabalhar outros valores que vão dar sustentação para esse conjunto. Então, olhar sempre como conjunto, porque isso vai facilitar para nós.